É isso, então, como prometido, vamos agora, então, entrevistar o governador de São Paulo, o João Dória. Governador, sim, já está ali o governador. Governador, muito boa noite. Aqui é Mona Lisa Perrone. O nosso time todo vai participar da entrevista. Eu, em alguns momentos, vou indicar o nome de quem vai fazer a pergunta, mas gostaria primeiramente de saber se o senhor está me ouvindo bem. Mona Lisa, ouvindo perfeitamente. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na CNN. Em seu nome, cumprimento os demais comentaristas e jornalistas que estão aqui em tela e podemos seguir na entrevista ouvindo perfeitamente. Tá certo, governador, muito obrigada. Agradeço por todos. Eu estou me ouvindo um pouquinho aí com atraso. Se puder abaixar um pouquinho o retorno, a gente conversa melhor. Então, vamos lá. Governador, claro que vamos falar, né, sobre toda essa expectativa do pacote, né, de auxílio para estados e municípios, de quando esse dinheiro começa a chegar, como é que vai ser essa divisão. Mas a minha primeira pergunta para o senhor, como paulistana da gema, vamos dizer assim, é algo que tem a ver com todos os paulistanos e paulistas. A questão da quarentena. Daqui a 10 dias exatamente, a prorrogação da quarentena acaba no estado de São Paulo. Temos ouvido todos os dias, cada vez mais vozes questionando um aspecto ou outro. Minha pergunta muito direta para o senhor, contando sempre com uma resposta direta e respeitosa que o senhor sempre nos dá, é a seguinte: o governo do estado já tem um plano de retomada gradual da economia a partir do dia 1º de junho? Sim ou não, governador? Mona Lisa, nós temos vários protocolos no Plano São Paulo. O Plano São Paulo vem sendo elaborado nos últimos 30 dias por duas equipes. Uma equipe médica do Comitê de Saúde, que tem 16 membros, são médicos renomados no setor de epidemiologia, de infectologia, de ciência e análise estatística, sob a coordenação do Dr. Dimas Covas. No período em que o Dr. Davi Wip está afastado em tratamento, ele continua participando, mas não liderando neste momento. E um outro time, que é o Comitê de Economia, que é coordenado por alguns secretários do governo de São Paulo, liderados pelo Henrique Meirelles, que é o secretário da Fazenda, pelo Rodrigo Garcia, secretário de governo e vice-governador, e pela Patrícia Ellen, nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, do qual participam outros 7 secretários de Estado, e convidamos 4 renomados economistas para contribuírem neste comitê, sob a liderança da economista Ana Carla Costa. Deste comitê fazem parte os economistas Pércio Arida, Alexandre Schwartzman e Eduardo Haddad. E, além disso, tomamos também o cuidado, no campo econômico, de ouvir todos os setores da economia de São Paulo, no setor de serviços, comércio, indústria, tecnologia, educação e agronegócios. E para os dois setores, tanto de medicina quanto o de economia, prefeitos e prefeitas do estado de São Paulo. Temos também um comitê integrado por 16 prefeitos que comandam cidades sedes de regiões administrativas de São Paulo. Então, o Plano São Paulo está preparado e evoluindo, evidentemente, porque o desenvolvimento do coronavírus, Mona Lisa, exige um acompanhamento diário de infecções, diário de crescimento, diário, infelizmente, de óbitos e disponibilidade de leitos no sistema de saúde público e privado. Temos os protocolos para a manutenção, os protocolos também, se necessário, para o endurecimento e os protocolos para flexibilização. Antes do final desta quarentena, nós estaremos anunciando de que maneira e dentro de um sistema heterogêneo, ou seja, uma visão que não é apenas olhar o estado como um todo, é olhar todas as regiões do estado de São Paulo, a começar aqui da capital, da região metropolitana, do litoral, que são as áreas que estão exigindo a maior atenção do ponto de vista de assistência à saúde, e todas as demais regiões do estado, Mona Lisa. Tá certo, mas essa decisão nós só saberemos então na véspera, é isso, governador? E neste momento a tendência para a retomada gradual da economia? Mona Lisa, não é prudente antecipar esta informação. Repito, por que não é prudente? Porque nós temos que ver o desenvolvimento da questão da saúde dia a dia
e torcer e trabalhar e pedir às pessoas para ficarem em casa. A boa notícia, Mona Lisa, é que ontem, o primeiro dia deste feriadão prolongado, já tivemos um resultado positivo. Baixa frequência nas estradas de São Paulo, 35% em média, menos automóveis, seja na média para um período pré-feriado, seja no primeiro dia de feriado, e um índice que subiu para o estado de São Paulo de 1%, tanto na capital quanto no estado de São Paulo. Ou seja, foi o primeiro passo desse feriado prolongado. Tudo isso nos ajuda e permite uma avaliação melhor, cuidadosa, zelosa e responsável. E sempre, Mona Lisa, amparado na ciência. Aqui nós não temos decisões fundamentadas no que o governador acha, no que o governador quer ou naquilo que o governador recebe de pressão, seja do setor econômico, seja de outro setor, e especialmente também o que os amigos do governador querem. Nós aqui seguimos a ciência. Primeiro, a ciência da vida, que é amparado pela medicina e pela saúde, e depois a ciência da economia. Caio. Governador, boa noite. Caio Junqueira aqui. Obrigado por estar aqui no Expresso conosco. Governador, nacionalizando um pouco a questão e sendo bem objetivo, o senhor avalia que após essa reunião de hoje, que o senhor participou junto com o presidente Jair Bolsonaro e os outros governadores, é possível a gente prever um distensionamento da relação política entre o Palácio do Planalto e os governadores? A paz está selada ou está em vias de ser selada? E mais especificamente entre o senhor e o presidente da República também? Caio, vou responder em duas partes. Primeiro, como integrante do Fórum de Governadores. São 27 governadores do Estado. Fomos nós aqui em São Paulo, com a ajuda do governador Witzel e o governador Ibanez, que criamos o Fórum de Governadores, que se reúne todos os meses, regularmente, desde dezembro de 2018. Este fórum é integrado, repito, por todos os governadores do Brasil e todos eles, eu posso afirmar isso, embora não seja o porta-voz, mas por sensibilidade, estão trabalhando para defender vidas, proteger a saúde das suas populações. Não há antagonismo pré-determinado por nenhum governador por razão de ordem política ou ideológica. Todos nós seguimos a orientação da Organização Mundial da Saúde e esta orientação é pelo isolamento social. Todos, não há distinção, não há nenhum governador que não tenha feito quarentena no seu estado e tenha praticado isso, e todos eles, aliás, estão em quarentena neste momento, em diferentes níveis, mas estão fazendo o isolamento social. Isso, efetivamente, contrariou a visão do presidente Jair Bolsonaro. Por isso, essa circunstância antagônica que você se referiu. Mas não há uma deliberação dos governadores para estabelecer um antagonismo de ordem política com o presidente Jair Bolsonaro. E eu me incumbi pessoalmente a realizar ontem com todos os governadores uma reunião preparatória para a reunião de hoje. O Fórum, portanto, fez esta reunião, participaram 25 dos 27 governadores de Estado. Foi uma reunião também construtiva, pacífica, tranquila, objetiva e convergente. Todos os governadores que estavam ali participando, 25 dos 27, convergiram para uma posição pacífica, construtiva, de manutenção dos seus programas de isolamento, de defesa da vida, da ciência e da saúde, de apoio a esta medida, a esta lei que o presidente da República deve sancionar esta noite, ou no máximo amanhã, pelo compromisso que ele apresentou na reunião de hoje pela manhã, que vai destinar 60 bilhões de reais aos estados brasileiros, em 3 parcelas de 20 bilhões de reais, essa é a informação que nós temos, recursos esses que serão destinados exclusivamente para os programas de saúde dos estados. E também os governadores, de forma majoritária, não por unanimidade, definiram também apoio ao veto proposto pelo presidente da República para que não houvesse nenhum aumento de funcionalismo nos próximos 18 meses. E isso foi transmitido por 2 porta-vozes eleitos pelos governadores na manhã de ontem para falarem hoje ao presidente Jair Bolsonaro, respectivamente, Reinaldo Azambuja, governador do estado do Mato Grosso do Sul, e o governador do estado do Espírito Santo, Renato Casagrande. E eu, que também tive a oportunidade e o privilégio de concluir esta intervenção dos governadores, sempre no melhor sentimento da paz, da harmonia, da união,
para proteger a vida dos brasileiros na defesa contra o coronavírus. De fato, você tem razão, Caio. Foi uma reunião, eu diria, histórica, porque reverteu expectativas. Vocês mesmos na CNN tinham dúvidas de que a reunião pudesse transcorrer em paz e no entendimento. Aliás, não só a CNN, os veículos de comunicação de forma geral tinham dúvidas, o que é natural, diga-se, e o resultado foi extraordinariamente positivo. Uma reunião convergente, objetiva, direta, ela não se alongou, não teve nenhum tipo de ataque, nenhum tipo de diferença, nem de antagonismo. O resultado disso foi até refletido na Bolsa de Valores aqui de São Paulo. A Bolsa aumentou os seus índices e também o dólar caiu. E o mercado melhorou a sua percepção de confiança. Portanto, demos todos, governadores, os dois presidentes das casas do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado e do Congresso, o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal, e o presidente Jair Bolsonaro, uma demonstração de grandeza, de altivez e todos com o pensamento no Brasil e nos brasileiros. Governador, é possível falar que a paz está selada? Da nossa parte, ela nunca foi rompida. Apenas os governadores, onde eu me incluo, sempre defendemos e continuaremos a defender o isolamento social e a obediência à ciência, à saúde e à medicina. Não há nenhum governador que tenha prazer, vontade ou tenha tomado a decisão de ser um antagonista do presidente Jair Bolsonaro. Mas sim, a reunião de hoje ela foi tão construtiva, tão positiva, tão harmônica, que eu posso afirmar que hoje nós temos uma bandeira branca, uma bandeira de paz, uma bandeira de harmonia. Eu espero que isso continue por um longo período. Todos nós queremos bem ao Brasil, todos nós amamos o nosso país, gostamos e queremos proteger os brasileiros. Muito melhor fazer isso em paz do que fazer isso em guerra. Em guerra, Caio, ninguém ganha, todos perdem, principalmente os mais pobres, os desvalidos e os menos favorecidos. Governador, agora os nossos analistas participam da entrevista. Primeiramente, Raquel Landim, por favor. Governador, boa noite. Governador, o senhor já disse que só saberemos aí no dia 31 de maio o que acontece com a quarentena a partir de 1º de junho, porque depende da evolução da doença. Mas eu queria perguntar para o senhor o seguinte: quando a abertura vier, por onde ela começa? Quando a abertura vier, ela começa pelo interior? Quando a abertura vier, ela começa por quais setores? Quais setores serão os primeiros? Quais setores serão os últimos? Eu não estou pedindo para o senhor precisar uma data, mas para contar para os paulistanos que estão nos assistindo como vai ser, qual é o plano? Raquel, boa noite. Começa por onde for possível começar, por onde a ciência, a medicina e a saúde determinarem que não há riscos. Riscos de aumentar a contaminação e riscos de aumentar óbitos, por óbvio. Bom senso, equilíbrio, respeito à ciência fazem parte deste protocolo que o governo de São Paulo e outros 26 governos do país estão adotando de forma séria e de forma compenetrada. O Plano São Paulo, que está sendo elaborado, uma parte dele até já foi construída por muitas mãos da medicina, mãos da economia, mãos do setor empresarial e mãos também da política, porque nós aqui dialogamos muito com prefeitas e prefeitos do interior do estado de São Paulo e prefeitos da região metropolitana. Portanto, objetivamente, Raquel, começaremos por onde for possível começar. Agiremos de forma responsável. Aqui não haverá nenhum ato precipitado e, repito, nenhuma ação motivada por aquilo que o governador deseja, por aquilo que algum prefeito deseja, por aquilo que algum empresário deseja. Faremos aquilo que a ciência, tanto no plano médico, principalmente, como no plano da economia, determinarem como possível, protegendo vidas e garantindo que nós temos o sistema de saúde em condições de atender aquela área eventualmente contemplada com alguma flexibilização. Mas teremos também capacidade, altivez e segurança. Se tivermos que dizer não, diremos não, pela vida e pela proteção. Aqui, a política não se sobrepõe à razão. A razão prevalece. Mas, governador, eu queria insistir. Ali no Plano São Paulo, vocês mostraram os setores mais vulneráveis, né? Apareceram os serviços domésticos, apareceram os salões de cabeleireiro, alguns outros pontos. Esses serão os primeiros a ser reabertos, conforme está apontado ali no Plano São Paulo? Raquel,
Sua observação está correta. Eu incluiria também o setor da economia criativa, que é a gastronomia, o setor de restaurantes, bares, cafés, também foram bastante afetados e nós reconhecemos isso. Não é possível dizer nesse momento quais os setores estarão atendidos, mas todos os setores, dos 26% dos setores da economia de São Paulo que não estão abertos, estão sendo considerados. E vale mencionar também, Raquel, você é uma boa analista econômica, já observou isso em outros comentários, São Paulo tem 74% da sua economia aberta, desde o início. Até de setores que agora, alguns estados aqui na região sul do país, começaram a abrir, em São Paulo, nunca fecharam. Vou dar aqui 2 exemplos concretos para os assinantes da CNN e também para você e os nossos comentaristas que estão aqui em tela. Construção civil. Nunca fechamos a construção civil aqui em São Paulo. Fizemos protocolos rigorosos de higiene, limpeza e proteção individual aos funcionários da construção civil, aos fornecedores da construção civil, para que ela pudesse prosseguir protegendo os seus funcionários, os seus fornecedores e seguindo esses protocolos médicos. E foi isso que aconteceu de forma muito rigorosamente obedecida pelas lideranças, pelos sindicatos patronais e pelos sindicatos dos trabalhadores. Então, nós colocamos aqui mais de 600 mil trabalhadores trabalhando, operando aqui em São Paulo, seja em obras públicas ou obras privadas, e isso desde o início da primeira quarentena. Vou dar um outro exemplo para não ficar na área da construção civil, exatamente no setor de comércio. Desde o início, aqui em São Paulo, lojas pequenas, médias ou grandes de materiais de construção e acabamento permaneceram abertas. Por quê? Não foi para privilegiar um setor, foi por reconhecer que aquelas pessoas que estão em casa, obedecendo à quarentena, e não importa se a sua casa é pequena, média ou grande, ou onde ela se localize, naturalmente você precisará ter acesso a insumos para manter a sua casa em funcionamento. Um chuveiro, um sistema elétrico, um acabamento necessário no telhado, tudo isso são pequenas coisas, mas que garantem minimamente o conforto, a funcionalidade e a segurança de quem está em casa obedecendo à quarentena. Agora a pergunta da nossa analista Renata Agostini. Renata? Governador, boa noite, como vai? O senhor falou na reunião com o presidente e os governadores que ninguém ganha numa guerra, repetiu agora há pouco essa frase, falou agora em bandeira branca, mas há uma série de questões difíceis a lidar à frente e pontos que ainda opõem o presidente da República e governadores. Cito por exemplo, o uso da cloroquina. O senhor foi muito rápido em dizer que São Paulo não mudaria seu protocolo. Gostaria da avaliação do senhor sobre essa insistência do presidente em defender o uso abrangente da cloroquina, né, e não somente em casos graves, como era o protocolo anterior, e a medida divulgada pelo Ministério da Saúde nesse sentido. Renata, boa noite. Vou repetir o que já mencionei em relação à cloroquina. O Comitê de Saúde do Governo de São Paulo, este que já me referi a respeito, colocou claramente a sua posição em não institucionalizar o uso e a venda da cloroquina, por uma razão que, mesmo não sendo médico, eu posso ser o porta-voz aqui do Comitê de Saúde. Não há nenhuma indicação plena da medicina e da ciência dos efeitos positivos sem os efeitos colaterais da cloroquina. Por óbvio, nós não vamos recomendar o seu uso e a sua aplicação por decreto. Quem deve fazer isso é a medicina. Nós não somos contra a existência da cloroquina, apenas o uso indiscriminado da cloroquina que não será feito aqui em São Paulo. Se algum médico recomendar, evidentemente que ele poderá fazê-lo e terá que fazê-lo sob sua responsabilidade e a responsabilidade do paciente, já que a sua aplicação pode promover efeitos colaterais graves, inclusive do ponto de vista coronário, de coração, e o paciente deve autorizar o seu consumo, o seu uso, se houver recomendação médica. Essa é a nossa posição e essa posição foi adotada e será mantida, Renata. Mas o presidente erra ao insistir nesse tema, nesse uso abrangente, governador? Renata, como hoje estamos num dia de paz, eu prefiro testando a bandeira branca. Essa pergunta. Então, vamos então à pergunta do Fernando Molica, o nosso analista no Rio de Janeiro.
Governador, boa noite. O projeto original de ajuda aos estados e municípios previa, em relação aos estados, uma complementação da arrecadação do ICMS, ou seja, aquilo que os estados deixassem de arrecadar de ICMS em relação ao ano anterior seria suplementado pelo governo federal. Houve mudanças nesse projeto e estados grandes perderam dinheiro, perderam em relação ao que deveria ser repassado segundo o projeto original. Queria saber qual é a perda de São Paulo, se já foi calculado, se São Paulo terá uma perda, que perda foi essa, e no que isso implicará. Pode ser que São Paulo, além de outros estados, venham a pedir, e outros estados venham a pedir uma nova ajuda do governo federal? Fernando, boa noite. Primeiro, parabéns pelos comentários, aliás, de todos que estão aqui em tela da CNN, sempre muito precisos, muito cuidadosos e muito verdadeiros. Nós apoiamos a medida que deve ser sancionada, eu suponho, nesta noite ou amanhã pela manhã pelo presidente Bolsonaro, que foi a medida resultante do debate no Congresso Nacional, mais especificamente no Senado Federal. O projeto original da Câmara Federal sofreu alterações, emendas no Senado, depois voltou à Câmara e, mais uma vez, ao Senado Federal. São Paulo e Rio de Janeiro perderam, de fato, você tem razão. Mas, mesmo assim, nós teremos 7,5 bilhões de reais resultantes deste projeto federativo que concede aos estados um total de 60 bilhões de reais para os seus programas de assistência de saúde. E nós compreendemos, ao invés de estabelecermos aí o confronto, Fernando, com as nossas bancadas na Câmara e no Senado, nós tivemos aqui uma visão republicana e nacional. Eu pude conversar com os deputados, é um poder independente, eles têm total autonomia, os senadores também de São Paulo, e pedi a eles que avaliassem a possibilidade de aprovar nesta nova condição deliberada pelo Senado em defesa do Brasil e de todos os estados brasileiros e não apenas de São Paulo. Nosso sentimento aqui foi o sentimento nacional e não apenas o sentimento local. Tivemos uma perda, sim. Vamos recompor trabalhando com a competência e eficiência do Henrique Meirelles, que é o nosso secretário da Fazenda, ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, ao lado de outros representantes aqui dos nossos secretários. Nós temos uma equipe boa, unida, harmoniosa, de pessoas talentosas e vamos trabalhar para recuperar esses recursos. Mas, ao invés de antagonizar, adiar, postergar uma decisão, nós contribuímos positivamente para que ela pudesse ser votada, aprovada e, espero agora, sancionada pelo presidente Bolsonaro. Molica, todos fizemos 2 perguntas. Engata a segunda, então, já que você está com a palavra, querido. Primeiro, eu queria ver o tamanho dessa perda. E aí vou falar em guerra de novo, governador, porque aqui há uns 10 dias, mais ou menos, o presidente Jair Bolsonaro fez uma reunião com empresários e ele, numa referência muito direta a São Paulo, ele falou que havia uma guerra. Que era preciso no sentido de liberar a economia dos estados. E citou especificamente São Paulo e falou em guerra. Vai ter guerra ou não vai ter guerra, governador? Fernando, a mesma disposição da resposta que dei agora há pouco para a Renata. Hoje é um dia de paz, um dia de entendimento. Nós terminamos o dia bem, começamos bem e vamos terminar bem. Prefiro falar em paz, harmonia, entendimento e união, pelo bem dos brasileiros de São Paulo, pelo bem dos brasileiros de todo o país. Então, hoje não haverá confronto. Não contem comigo para fazer confrontos com o presidente Bolsonaro. Sim, governador, para terminar... Desculpe, Molica, complemente, desculpe. Não, eu queria saber o tamanho da perda em relação aos 2 projetos, se ele tem isso, se ele tem esse número. Cerca de 4 bilhões de reais, Fernando. Esse é o volume da perda em relação ao projeto original apresentado pela Câmara Federal. Os 2 estados que foram prejudicados foram os 2 maiores estados brasileiros, do ponto de vista da economia, os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Governador, para terminar, ontem nós acompanhamos a informação do governo estadual sobre a contratação de leitos da rede privada para atender a demanda da rede pública, 4.500 leitos. Há necessidade de mais num futuro próximo, eu digo amanhã, semana que vem, ou isso ainda não está detectado? Monalisa, a resposta é sim. Tanto há que ontem falei com o ministro interino da Saúde, o doutor Eduardo,
e solicitei a ele mais 1.800 leitos conveniados via Ministério da Saúde para o atendimento aqui em São Paulo. Ele concordou, ele foi atencioso, diligente, objetivo, concordou imediatamente. Hoje já houve uma reunião virtual com o nosso secretário da Saúde, José Henrique Guerra, foi ratificada essa disponibilidade e já a partir da próxima semana, além desses 4.500 leitos, vamos acrescentar mais 1.800 leitos. E vale também, seja pela transparência, seja pela deferência, observar também, Mona Lisa, que pedi ontem ao ministro 600 respiradores para os leitos de UTI. Já tínhamos solicitado 300, acrescentamos mais 300, dado ao fato de que aqui na capital de São Paulo, nas cidades da região metropolitana, em algumas delas, e na Baixada Santista, nós precisamos melhorar a disponibilidade de leitos com UTI para baixar o índice de ocupação desses leitos e garantir um atendimento adequado para as pessoas que em estado mais grave tiverem necessidade do uso de leitos de UTI. O ministro Eduardo, mais uma vez, foi positivo, concedeu, autorizou, determinou e a nossa expectativa é que na próxima semana estes 600 respiradores estejam em São Paulo e já colocados nas unidades públicas de saúde na capital, em algumas cidades da região metropolitana e na Baixada Santista. Mona Lisa. Governador João Dória, muito obrigada por esse tempo aqui conosco. Todos nós aproveitamos ali a deixinha, fizemos mais de uma pergunta. Obrigada, estamos abertos, é claro, para todas as vozes. Essa é a vocação da CNN Brasil. Democraticamente ouvir a todos os interlocutores, especialmente nesse momento tão difícil para o Brasil e para o mundo. Muito obrigada, governador. Analisa, muito obrigado a todos vocês. Vou fazer aqui uma pequena brincadeira ao final da nossa entrevista. A vantagem também de falar com o governador editado é que dá para fazer mais perguntas e com todas as respostas. Obrigado, Mona Lisa, pela oportunidade. Obrigado, Caio, Raquel, Renata, Fernando. Estaremos juntos em novos momentos. E muito obrigado à CNN, se me permitem, a vocês todos e ao Douglas Tavolaro pela postura correta nas notícias e informações. E por que eu falo isso? Não é para ser gentil com vocês e nem com a CNN, é para ser justo. Nesta guerra contra o coronavírus, um dos melhores instrumentos para vencer a guerra é através da informação, da comunicação, a comunicação correta, bem apurada e bem informada. Isso ajuda a neutralizar as fake news, as maldades e os absurdos que são colocados nas redes digitais. E vocês têm feito um trabalho extraordinariamente sério de orientação e de informação à população, não apenas de São Paulo, mas no Brasil. CNN está de parabéns. Muito obrigada, governador. Estamos aqui trabalhando bastante nesse momento tão importante. Obrigada, até uma próxima.